Oi, gente, demorei, mas vim. Se você quiser saber um pouco mais sobre remédios de pulga carrapato, tópico, oral, pipeta e o que era também esses dois produtos aqui que eu falei que eu dou para os meus bebês, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo. Vou começar a fazer uma série aqui pra gente poder desvendar algumas coisas sobre essas questões de ectoparasitas, né? A gente tem aí infestação de pulga carrapato, mosquitos, né? Mosquito que transmite leishmaniose, mosquito que transmite a girofilariose, que é o verme do coração. Então aí a gente tem uma gama enorme de ectoparasitas, né? E endoparasitas também, que acometem frequentemente cães e gatos, tá? Então eu vou falar aqui brevemente, a gente tem algumas categorias, tem os remédios orais, a gente tem uma diversidade tem várias marcas, e eles são orais, né? Eles têm absorção sistêmica, ou seja, o ectoparasita, pulga, o carrapato, eles vão precisar picar o animal para entrar em contato no sangue do animal com o princípio ativo e morrer, né? Parar o ciclo reprodutivo ali das pulgas, dos carrapatos, etc. Muitos deles também pegam contra sarnas, né? E aí você tem vários formatos. Tem que dura 3 meses, tem que dura 37, tem que dura 45, tem os que duram 35, tem os que duram 30, e hoje já tem alguns até que mesclam com princípios ativos que pegam vermes intestinais, né? É muita coisa, né? E aí a gente tem a outra categoria, né? Que são as pipetas. E aí você tem as pipetas, o princípio ativo fica acomodado ali na gordura da pele do animal, ou seja, ela não é absorvível pela pele do animal. E tem também as pipetas que têm o princípio ativo que são absorvidas pela pele do animal e entram sistemicamente na mesma situação que eu falei dos orais, né? Ou seja, o ectoparasita vai precisar entrar em contato com o sangue desse animal para ter contato com o princípio ativo, tá? E aí tem também as colheiras, né? Aqui em casa eu uso essa, né? Dessa marca aqui, desse laboratório, eu gosto muito. E aí eu uso pro Mauá e pro Choquito para ursa acima de 8 quilos. Eu acho que é a única, se eu não me engano, que pega para felinos, tá? Eu, inclusive, depois vou fazer um post só sobre essa colheira aqui. Porque eu uso ela desde que eu trabalhei com ela, no lançamento dela em 2017. Vão fazer quase 10 anos. E eu amo ela, uso nos meus direto praticamente. Mas aí eu faço outro post. Então, assim, os orais, gente, eles são extremamente confortáveis de administrar, porque a maioria deles são palatáveis, né? Mas nem todo animal aceita, e tudo bem, às vezes você pode dar junto com a comida, que não vai interferir em nada, e a questão não é nem essa, a questão é consulte o seu veterinário para saber qual é o melhor para o seu animal, de acordo com o peso do seu animal, né? Eu não tô fazendo publicidade de nenhuma coisa aqui, eu na verdade vim aqui para falar sobre as coisas que eu uso nos meus animais, né? Então vocês vão ver marcas aqui, que eu não vou falar nome, mas vocês vão ver as marcas, mas assim, eu fico flutuando, entendeu? Eu não fico só em uma, né? Na verdade, o que eu mantenho sempre é a colheira, né? E tem outras marcas, tem outras colheiras de outras marcas, né? E o que eu quero abordar aqui é o seguinte: a gente tem diversas situações, e é por isso que é importante vocês entrarem em contato com o veterinário, porque não é receita de bolo, né? E muitas vezes a gente tem indicação de amigos, ou de experiências da vida mesmo, ou então, exatamente pelas experiências da vida, você só tem conhecimento de algumas coisas que são só os orais, esquece que existe colheira que também nunca teve acesso, olhou, mas não acredita, não teve explicação, não usa um que dura 3 meses porque tem medo, enfim, não existe ou porque às vezes o animal é muito idoso ou muito novo, não existe uma regra, né? Então é importante que sempre passe por um veterinário antes para saber qual é o mais adequado para o caso do seu animal, tá? E aí é o seguinte, das pipetas, gente, as que são absorvíveis, beleza, entra em contato com o sangue, assim como os comprimidos. Mas das pipetas que não entram em contato com o sangue, ou seja, elas ficam na pele, a gente entra num problema para aqueles animais que tomam banho com frequência, ou são animais que são alérgicos ou têm dermatite atópica, por exemplo, que precisam fazer banhos semanalmente praticamente. Então, como essa medicação ela fica na gordura da pele do animal, no momento em que você dá banho no animal, uma eficácia que duraria 30 dias de uma pipeta vai durar bem menos, né? Então você tem que tomar cuidado com essa janela que o animal fica desprotegido com os banhos, né? Que hoje em dia é muito comum os animais irem aos pet shops, tomarem banhos regularmente, até a maioria deles sem a menor necessidade, né? Mas falando daqueles que são atópicos, que têm alergias, ou que precisam fazer tosas higiênicas, que têm pelo longo, que precisa de um cuidado mais assíduo, né, para justamente não causar dermatites úmidas e por aí vai, tem que saber exatamente qual é
o medicamento mais apropriado para aquele animal, né? Então tem muita gente que também esquece um ponto. Existe uma coisa que se chama infestação na casa. E as pessoas acham que isso é impossível de acontecer. Não é impossível, gente. Sabe por quê? Porque 95% dos ectoparasitas estão morando no ambiente. Por isso que a gente fala, mas o meu animal não coça, eu não vejo nada no pelo dele. Mas você traz na barra da calça, você traz para casa, no seu sapato. Os animais, eles estão no ambiente, né? Eles só vão aos animais... Os animais que eu digo, os ectoparasitas, eles moram no ambiente, eles se reproduzem. Eles só vão nos animais, cachorro e gato, para fazer repasto sanguíneo. Que a gente chama, que é a alimentação deles, é o sangue, né? Então, assim, por exemplo, as sarnas também, né? Que fazem galerias na pele do animal e aquilo causa uma coceira tremenda. Mas aí já é um outro grupo, né? São ácaros. Mas as pulgas e os carrapatos, as suas larvas e tudo mais, são vários processos, né? Que tem que tomar um certo cuidado, porque se ela encontra um local sem muita luz, úmido, né, que fica ali entre tacos no chão, atrás da porta de um armário antigo, né, pulga e carrapato amam esses lugares. Então, assim, isso quase todos os veterinários que falam sobre esse tema falam isso, porque 95% deles estão no ambiente. Então, eu não vejo no meu animal, não significa que ele não tenha contato. E um animal, cachorro e gato, que é alérgico à picada de pulga ou à picada de ectoparasita, vai sofrer picadas e vai desenvolver alergia ainda assim. Mas eu dou remédio oral todo santo mês, a cada 35 dias, e eu não sei de onde que vem essa alergia, porque ele não tem pulga. Quem te garante que durante a ida dele ao pet shop, ele não está tendo contato com pulga e carrapato? Sim, lá tem muito. Quem te garante que num passeio, ele não vai entrar em contato naqueles canteirinhos com pulga e carrapato? Entendeu? Então, assim, o vídeo tá ficando longo, mas é explicativo. Né? Então você tem pipetas, né, que eu falei, tem pipetas que entram na corrente sanguínea do animal, né? Tem pipetas que eu não tenho aqui, que ficam só na pele do animal, tem as medicações orais para cão, e agora tem para gato também, e tem as colheiras, tá? Então, assim, é muito importante que você faça uma consulta com o veterinário do seu animal, para que ele saiba exatamente, de acordo com a vida do seu animal, com a rotina do seu animal, qual é a medicação mais apropriada para ele, tá? Inclusive vendo se ele tem alguma tendência às alergias ou não tem, né? E agora, para finalizar, depois eu faço um outro vídeo, talvez até mais curto, falando, separando essas categorias, tá? E esse aqui eu uso pro meu gatinho, né, que é para favorecer a eliminação de bola de pelo. Ele é um gato que se lambe muito, né? Normalmente os gatos se lambem muito, eles são super autolimpantes, e nessa eles vão ingerindo pelo, ingerindo pelo, ingerindo pelo. E há quem diga, mas ele sempre vomita bola de pelo, tá tudo bem. Não, gente. Vomitar não é normal. Não é normal. O gato vomitar não é normal. Mas nem bola de pelo. Não, nem bola de pelo. Então, assim, é importante que a gente faça esse controle, tá? Ainda mais quando o gato é aquele peludão. Então, assim, escovem seus gatos, né? Faça o uso dessas pastinhas orais. Essa aqui é super palatável, por exemplo, meu gato come no dedinho, né? Existem alguns protocolos que fazem quando o animal vomita muita bola de pelo. Tem que tomar cuidado para não causar obstrução intestinal. Tem muito gato que faz obstrução intestinal com bola de pelo, né? Que é o tricobezoar, que fica fazendo como se fosse um charutinho e causa obstrução mesmo, gente. Eu pego isso direto na outra. E esse aqui é uma medicação que eu mostrei lá, né? Que eu amo. E tem um conjunto de princípios ativos maravilhosos para articulação. E eu tô dando pro meu Choquito, que vai fazer 8 anos. E é muito interessante pelo poder que ele tem, né? Natural, com anti-inflamatório e vitaminas apropriadas ali para articulação, né? Então, labradores que têm muita tendência a ter displasias de cotovelo, de ombro, de quadril, e mesmo que não tenha, pode ter uma osteoartrite, né? Que é uma inflamação das articulações, mas essas artroses e osteoartrites, elas estão sempre aí podendo acometer esses animais de grande porte, mas a gente não pode esquecer dos nossos amados felinos. Eles também têm, porque existe uma cultura que gato saudável é gato gordinho, e não é. A gente tem que tomar muito cuidado com o peso dos gatos, porque eles também desenvolvem a displasia, né? A nossa tão temida displasia. Porque a proporção do peso ali, né, daquele estilo Garfield que a gente sempre achou bonitinho, não é compatível com os ossinhos dele, com as densidades ósseas dele, tá? Então, eu vim aqui falar mais ou menos o que eu tinha colocado, né, na minha caixinha lá nos stories, e vou botar isso aqui em formato de post para vocês poderem aí acelerar e ver quantas vezes quiserem, tá? Venho aqui, prometo, fazer um Reels ou um post, enfim, vou botar lá no meu canal do YouTube também, que tem esse fim educativo, sobre cada categoria. A gente vai falar um pouquinho sobre cada categoria. E não vou editar esse vídeo, vai ficar do jeito que tá, e depois eu venho falar justamente dessa aqui, separada, fazer um post só dessa aqui, tá? Um beijo, gente, obrigada pela confiança.